Que tipo de perfil você deve atrair em um processo seletivo, né? Que tipo de pessoa precisa fazer parte aí da tua empresa na hora em que você está começando a trabalhar a escala do seu negócio digital? A gente precisa entender que existem tipos de pessoas do negócio que está na pré-escala, começando a escalar, e tipos de pessoas que funcionam melhor em uma empresa estruturada. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje, beleza? Então, que tipo de perfil você precisa atrair em um processo seletivo? Saber esse tipo de perfil é extremamente, absolutamente relevante para um negócio que está começando a escalar. E uma das características marcantes que o dono precisa ser bastante rigoroso é com os custos fixos. Então, pensa comigo aqui. O custo fixo na hora de fazer um processo seletivo, ele precisa ser levado em consideração. Então é muito comum, em primeiro lugar aqui, a gente ouvir que você deve contratar pessoas sêniores, pessoas já bem capacitadas, porque você vai ter mais agilidade, mas você precisa ser muito rigoroso com o custo fixo. Então nesse momento, eu recomendo você a focar novamente no problema que você precisa resolver e trazer pessoas que estejam dispostas a aprender, que vão documentar e que vão ser desafiadas a resolver os desafios contigo, ok? Por quê? Porque uma contratação cara num primeiro momento, ela precisa ser direcionada para uma área muito específica da empresa. Um exemplo de uma startup que trabalha com tecnologia, que tem um cerne ali, oferece uma solução tecnológica, muito do custo que ela vai ter no começo é no desenvolvimento. Então ali, muitas vezes, o dono vai precisar investir bastante naquilo. Agora, outras áreas que ela está estruturando podem ser feitas através de contratações mais dinâmicas, onde uma pessoa possa atuar como suporte, ela pode atuar como Customer Success, ela pode ter várias atribuições que depois, à medida em que a empresa cresce e se consolida, ela pode sim, aí sim ela pode continuar, ela pode ser trabalhada de forma fixa, com cargos mais estruturados, né? Ok? E você precisa ser, então, rigoroso com as contratações e as demais despesas nos custos fixos. E ser extremamente certeiro e preciso onde você direciona o dinheiro do negócio, ok? E por isso, o processo seletivo vai precisar atrair o tipo de perfil certo, já que não existe verba infinita e nem uma estrutura ainda, normalmente no processo pré-escala, que está toda engessada, toda estruturada, na verdade, para você contratar um time grande com uma pessoa desempenhando já conhecida num determinado cargo. Ou seja, não dá para você contratar um suporte super qualificado ali naquele momento, não cabe no orçamento, né? E qual que é esse perfil? Do que nós estamos falando aqui? Um erro muito comum, antes de a gente falar qual é a pessoa superestimar ferramentas de perfilagem, ok? Então, buscar perfil com ferramentas de perfilagem como o DISC, o 16 Personalities, outras ferramentas, Strengths Finder, todas as ferramentas que a gente vê no mercado, nesse estágio, sinceramente, eu acho que a sensação que dá, que a gente viu na prática, elas são secundárias. A gente tem um cliente que tem crescido bastante, né? E ao longo da carreira dele nós observamos propusemos diferentes ferramentas, sugerimos várias abordagens, como que fomos aprendendo, o DISC, a 16 Personalities, tem a Strengths Finder, tem N outros ali que ajudam. Só que na verdade, o que realmente mudou o jogo dele ao longo desses 5, 6 anos que ele já tem um time que fica com ele há um bom tempo, não foi porque ele tinha as ferramentas, mas ele teve um bom acordo, que é o que a gente chama das alianças, que ele fez um bom acordo com as pessoas, né? Então, o empreendedor que ele quer escalar, ele vai precisar de duas coisas se ele quer fazer boas alianças. Ele precisa ter clareza do que ele precisa ter resolvido nos 3 primeiros meses da contratação. Essa fase é determinante da parceria. E saber trazer e manter as pessoas dispostas a aprender. Essas duas características desse nosso cliente foram marcantes. As pessoas que continuam com ele são pessoas altamente moldáveis. Não são as pessoas que tinham todas as características que ele precisava para um cargo. Eram pessoas que estavam dispostas a aprender e a se comprometer com o crescimento da empresa. Então veja,
O perfil de processo seletivo não é o cara do DISC necessariamente que você vai tentar achar ali. O perfil não vai ser o do 16 Personalities ou do Strengths Finder ou das ferramentas brasileiras que tem aqui. O processo seletivo, ele precisa olhar, é algo mais que você identifique como atrair uma pessoa dinâmica, que tenha vontade de crescer e disposta também a ser uma pessoa que tenha aquela predisposição de ser, sabe aquela coisa de braço direito, ok? Então, as ferramentas, elas podem trazer uma falsa sensação de segurança nesse momento. E um ponto importante aqui com relação a essas ferramentas, algumas são bem caras. Elas vão gastar muito do tempo e na prática, como eu falei, a postura do dono, ao ter boas rotinas de treinamentos, bons acompanhamentos, elas são mais sólidas, mais robustas do que as ferramentas em si, ok? Com tanta coisa que uma determinada vaga precisa atender num cargo, em alguns momentos, quando o empreendedor precisa contratar alguém para ajudar ele no crescimento, fica quase impossível você achar uma pessoa que tem o perfil específico do DISC, que tem as capacidades específicas ali. Então, nesse momento da dinâmica do crescimento que a gente está falando, que é o estágio que você já tem um faturamento constante, está trabalhando muito e precisa de alguém de confiança, vai mais para o escopo do trabalho ao invés de só focar nas ferramentas, ok? Então, ao invés de você tentar encontrar pessoas com as características que você precisa, procure criar formas, criar meios para os colaboradores se tornarem aquela solução que você precisa. E isso é bem possível hoje com todos os treinamentos, com o jeito que a gente ensina a gestão aqui, ok? E pode ser que você esteja num momento diferente do negócio, pode ser que você esteja num outro estágio, pode ser que você realmente precise contratar amanhã. Eu não tenho como saber. Então, uma das coisas mais importantes quando se trata de tomada de decisão nos negócios é a especificidade de cada caso. Esse meu cliente passou por diversas fases. Teve momentos que ele precisou contratar para ontem, para apagar um incêndio. Funcionou? Funcionou em alguns casos porque a área dele já estava minimamente bem desenvolvida, em outros não. E no teu caso pode ser que você precise também contratar para ontem. Só que de qualquer maneira você vai fazer um processo seletivo, você vai se organizar e a gente vai saber, através de uma ferramenta que a gente criou, que é chamada Diagnóstico Pro, se você ainda não ouviu, a entender aonde está a sua maior prioridade. Porque em uma das partes dessa ferramenta que a gente aplicou com esse nosso cliente é a parte de relacionamentos, que a gente entende em cada área aonde que se esgotou a parte de ele executar e da equipe dele que estava executando para trazer as pessoas certas. Novamente, as pessoas certas não eram necessariamente os cargos certos. A gente já mudou tantas vezes o organograma, nesse caso adaptou, justamente porque o Diagnóstico Pro foi apontando as prioridades. E também nessa mesma ferramenta que é baseada no nosso Protocolo Pro, que é o protocolo de gestão de crescimento e para empresas enxutas, para se torná-las altamente rentáveis, nós temos ali a preparação. Essa é uma outra dimensão. Então, antes de você contratar, você vai precisar se preparar. Se você se preparou bem, priorizou corretamente, você vai precisar planejar essa contratação. E é isso que eu quero te propor de forma gratuita, para que a gente possa conhecer melhor o teu momento de negócios e a gente utilize essas visões gerais, esses guias gerais aqui dos vídeos, para depois aprofundar você trazendo o seu caso. Então, em algum lugar desse vídeo tem um link aqui para você se cadastrar e fazer o seu Diagnóstico Pro e a gente se vê numa call one-on-one para a gente poder conhecer mais do seu negócio. Então, não dá para generalizar, mas esses são os princípios gerais que você pode fazer para evitar erros, ok? A gente precisa simplificar as coisas, principalmente nessa área de pré-escala. A gente precisa de pessoas dinâmicas, né? O processo deve se inspirar numa das referências que a gente utiliza aqui na Decision Pro, que foi um pioneiro da navegação e desbravador do Ártico, o Ernest Shackleton. Ele foi numa expedição totalmente arriscada, só para te dar um contexto rápido, uma expedição super perigosa, onde poucos, se não nenhum ainda tinham feito. Eles ficaram presos durante 1 ano e pouco, se eu não me engano, e ele voltou com os homens todos vivos, para você ter ideia.
Então, assim, ele é um sucesso que a gente chama de gestão e de gestão sobre crise. E olha bem aqui, vamos ver como que ele fez a proposta do perfil que ele procurava. Olha como ele fez, né? Procura-se homens para viagens perigosas, salários baixos, frio intenso, longas horas de escuridão total, perigo constante, retorno seguro e duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Cara, tem muito a ver, né? Essa chamada para o processo seletivo. É claro, gente, que é o seguinte, né? Que ele tinha aqui uma necessidade de pessoas que tinham que ter um marceneiro, um carpinteiro para cuidar do barco de madeira, mecânico, pessoas que... o cozinheiro... Existiam as funções, mas veja que o geral, qual que era a chamada para trazer esse tipo de pessoa. E é muito parecido com a lógica de um negócio que está em pré-escala, não é? Você está sob incerteza, vai ter que trabalhar muito, não vai dar para necessariamente seguir um processo rígido ali de horários. Você precisa de pessoas assim. Então qualquer semelhança de quem está na pré-escala para uma jornada para o Ártico não é mera coincidência quando se trata de fazer um negócio escalar. Por isso que, ao invés de você buscar certezas na contratação, vamos buscar pessoas que topem embarcar numa jornada arriscada, sendo brutalmente honestas com elas. Então, a gente viu aqui hoje nesse vídeo o seguinte, vamos recapitular, que você precisa atrair o perfil certo. Existem erros nessa hora que é importar você trazer modelos de corporações e de empresas já estruturadas para esse momento. Existe o erro também de se você ficar focado essencialmente no cargo, de se prender ali. E também agora a gente viu que você precisa convidar essas pessoas para uma jornada que, sendo honesto com elas através do escopo do trabalho, evitando se focar exclusivamente num escopo muito limitado, que depois que se você contrata uma pessoa somente para uma função, ela vai entrar com esse entendimento de que ela só vai desempenhar aquela função. Mas no teu momento, no momento da pré-escala, nós precisamos de modelos dinâmicos, de pessoas que pensem como dono, pensem como fundador. Então pensa nisso e já comece a organizar o seu processo seletivo pensado, na verdade, para atrair, para você formar desde o processo seletivo no começo e já dando tom do tipo de colaborador que você precisa.